Todos nós já sabemos que The Amazing Digital Circles já chegou ao fim. E para despedir de vez desse seriado, está aqui o compilado das melhores AUs de TADC. Nesse universo, a lore se trata de uma infecção, e o primeiro infectado foi o Kaine, e após isso ele fez a vida dos jogadores um inferno, no qual transformou seus NPCs em monstros de carne e osso totalmente hostis, tanto com seu próprio elenco, tanto com os novos jogadores. O Kaine é o maestro desse circo, e antes da infecção, ele era uma inteligência artificial amável e gostava de ajudar as pobres almas encurraladas dentro dele. Eu mesmo senti remorso porque tudo isso faz parte de uma programação. No momento que Hagata chegou, uma cadeia de códigos semelhante a um vírus infectava tudo que estava por perto, e o primeiro infectado foi o Kaine. E com o tempo, Kaine foi se modificando, sua voz ficou distorcida, sua aparência ficou bizarra e sua memória foi perdida. Esse código alterou todo o sistema dentro do jogo, permitindo que vários jogadores ficassem infectados. Pomni é uma menina palhaça muito assustada e medrosa, que está sempre se metendo em encrenca e tudo de ruim sempre acontece com ela. Ela sempre anda fugindo dos NPCs malignos e infectados do Kaine, assim fazendo com que ela se preocupe cada vez mais do que está acontecendo nesse lugar. A sua aparência lembra um boneco de ventríloco e ela está sempre se escondendo atrás de alguém, pois ela se sente fraca, inútil e sem utilidade nenhuma. Além do fato dela estar sempre se escondendo dos monstros que vagam por esse lugar, principalmente à noite, onde os monstros ficam mais hostis e famintos, procurando sua presa. Hagata, ela foi infectada quando Kaine vomitou o vírus em sua boca. Mas a diferença é que ela continuou com a sua memória e não virou um monstro hostil, que muitos dos outros jogadores não teve essa mesma condição. Kinger, sua mentalidade e inteligência é melhor do que qualquer outro indivíduo e as suas habilidades são únicas. A sua relação com os outros jogadores é estranha e ele está sempre praticando o seu cérebro e as suas magias para suas apresentações. Gringo, ela se transformou num monstro que divide duas faces ao mesmo tempo, fazendo com que ela se interaja com si própria. Um dos seus lados representa a comédia e a falsa felicidade, e o outro a tristeza e a depressão. Kingo perdeu o controle e a memória, e ela vaga pelo circo matando todo mundo, fazendo com que todos fiquem com medo dela, perdendo completamente a noção de tudo. Após a sua transformação, ela tem apenas um dia para poder voltar a ser normal, entre aspas. Não dá pra saber a sua mentalidade, até porque ela briga entre si própria, ela mesma se discute com si mesma. Jax é um personagem completamente psicótico e torturoso. Ele adora aprontar, fazer piadas pesadas e sempre ter uma atitude maligna. E ele é um dos personagens mais violentos que existe. Não se sabe ao certo se foi o Kaine que quis que ele seja assim, ou se ele fez isso por si próprio. Além de ser tomado pela loucura e ter as suas atitudes elevadas para os prazeres. Kayun é um palhaço que vive do lado de Jax como um companheiro. Ele é um personagem tonto e só gosta de fazer piada ridícula sempre que tem uma oportunidade. Ele tem uma característica meio familiar a um palhaço sem noção e só fica fazendo graça o tempo todo. Ele teve sua mente consumida e a única coisa que ele faz é correr atrás de qualquer pessoa e tentar atacá-la. E ele é um ótimo amigo com Jax, mesmo com toda essa crueldade. Esse é um quadro que aparece por toda parte dentro desse programa. Ele é observador e sempre fica de olho no que os jogadores fazem e relata o Kaine. A gente não sabe totalmente sobre a sua origem, mas provavelmente pode ter sido o Kaine que tivesse inventado essa obra. Dentro desse quadro tem um ser de uma forma de mulher com uma estrutura completamente artística. Não parece ser agressiva, mas é totalmente X9. Zublin, ela se transformou num monstro peculiar dividido por partes de corpo, formando um corpo móvel e também montável. Ela caça pequenos NPCs ou até maiores para poder utilizá-lo como corpo para infiltrar e aumentar o seu tamanho. Sua mentalidade é acústica, mesmo não tendo controle, ela só pensa em si própria. Não vai em lugar nenhum, só fica na dela, mas se alguém invadir o seu território, melhor nem dizer o que vai acontecer. Antes de finalizar o vídeo, eu queria contar pra vocês que há
Até o Sol e a Lua também estão infectados, e também aquela rainha dos doces que apareceu no segundo episódio. Vamos começar falando de Pomni, que nesse universo o seu nome verdadeiro é Paloma Chutnik. Ela tem 1,60 m, uma altura mediana, reforçando a aparência comum dela. Ela não é fisicamente forte, mas a sua inteligência está acima da média, indicando que ela é esperta, analítica e boa em resolver mistérios. Ela também é muito lenta ou desajeitada, possivelmente não lida bem com perseguições ou combates físicos. Portanto, ela é extremamente cautelosa, faz de tudo para sobreviver. Isso pode significar que ela evita riscos e age de forma muito estratégica. Paloma é uma humana que foi envolvida nesse mistério sobre as várias entidades escondidas sob a superfície. Ela parece ser uma investigadora amadora ou curiosa e voluntária que caiu nesse universo misterioso. Ela está tentando descobrir o que são essas entidades sinistras que vivem sob a superfície. A corrupção pode representar um vírus, uma entidade digital maligna ou até mesmo a própria consciência se fragmentando dentro do mundo digital. Eu vou chamar ela de Pomni mesmo, pessoal, porque eu não vou conseguir olhar para ela e chamar ela de Paloma. A Pomni segura uma lanterna, indicando que explora locais escuros ou misteriosos. Usa roupa casual e prática, como uma bolsa tiracolo, típico de personagem que carrega notas, mapas, gravadores ou fitas. Seu rosto expressa determinação e cautela, o que combina com seu alto instinto de autopreservação. Hagatha ou a Boneca. Ela tem 2,10 m, muito alta e imponente, o que já sugere um ser assustador ou poderoso. Ela é uma entidade e o seu típico é físico, ou seja, possui forma corporal material no mundo. O seu nível de entidade é B, provavelmente um sistema de classificação onde A seria mais perigoso, B ainda indica alta ameaça. A Hagatha é muito forte fisicamente e extremamente esperta, pode ser estratégica, manipuladora ou astuta. Entretanto, é lenta, talvez se mova de forma pesada por ser grande ou danificada. Não se importa muito em se proteger, talvez por arrogância ou instinto brutal. Ela é uma criatura de aparência desconhecida que tomou para si um antigo animatrônico como lar. A Hagatha não é exatamente um animatrônico, é uma entidade que está usando um corpo de boneca como se fosse um espírito, vírus ou ser corrompido que se alojou dentro de uma carcaça mecânica velha. Jax, ele tem 2,4 m, é extremamente alto, o que já o torna ameaçador à primeira vista. Ele é uma entidade do tipo Enigma e sugere que ele é não compreendido ou impossível de classificar totalmente, talvez quebrando as regras da realidade. O seu nível de entidade é A, perigosíssimo, provavelmente no topo da hierarquia de ameaças. O Jax habita o código quebrado e as bordas do espaço-tempo da realidade digital corrompida. Ao contrário das entidades físicas, ele não é feito de matéria convencional. Ele age como um glitch consciente, invocando a estética de desenhos animados dos anos 30-40, com comportamento psicótico e errático. Ele adora brincar com suas vítimas, sente prazer em assustar, confundir, manipular e, ocasionalmente, torturar. Matar não é sua prioridade, mas quando entediado, ele pode cruzar esses limites sem hesitação. Kinger, ele tem 2,9 m de altura, possivelmente a maior entidade desse universo alternativo. Ele é do tipo mental, ou seja, não precisa diretamente atacar a pessoa, apenas parado no local consegue trazer alguns sintomas. Sua presença gera distorção cognitiva. Quem fica próximo a ele perde a razão, começa a agir de forma errática e violenta. Ele representa um tipo de corrupção psíquica passiva, como um campo mental que contamina o ambiente. Quem o observa diretamente ou permanece perto por muito tempo começa a ter alucinações visuais e auditivas, odiar companheiros, mesmo os amigos, agir em ciclos repetitivos de pensamentos, entrar em colapso mental total e enlouquecer em questões de minutos. Embora imóvel, o Kinger influencia tudo no raio ao redor. Máquinas param de funcionar, entidades agressivas se ajoelham e a realidade parece ondulada, como se distorcida por pressão mental. Ele é potencialmente mais inteligente que o resto do mundo. E ele não mata por impulso, e sim por distração ou entretenimento. Gangle é uma entidade psíquica com forma semifísica, composta por fitas vermelhas flutuantes que se movem como serpentes ou tentáculos. Seu centro está oculto, o único ponto fixo é sua máscara, que expressa emoções. A máscara muda dinamicamente, expressando raiva, medo, tristeza, alegria e emoções indescritíveis para seres humanos. A entidade é como um radar sensível de sentimentos, tanto internos quanto alheios. Não tenta manipular, mas sua simples presença altera o clima emocional de um lugar. Um estímulo pequeno pode disparar uma mudança drástica em seu comportamento, sem que ela mesma entenda o porquê.
Quando a máscara sorrir, o ambiente fica mais leve, quase infantil. Se a raiva o dominar, fitas ficam afiadas e há distorção sonora no ar. Se a tristeza surgir, o local perde cor, vítimas sentem nostalgia pesada ou tristeza aguda. Proximidade com Gengo causa mimetismo emocional involuntário. Você começa a sentir o que ela sente. Pode fazer você reviver seus próprios traumas e os de outros. Distorção do espaço, do tempo, da audição e da cor. Mesmo sendo perigosa, ela é extremamente sensível. Seu nível de ameaça é C. Ou seja, ela não é tão perigosa assim. Mas se ela se sentir ameaçada, ela não vai hesitar em atacar. Zubble é uma fusão de membros, partes corporais, mecanismos e tecidos desconexos. O corpo parece montado sem qualquer lógica anatômica, como se fosse montado por tentativa e erro. Cada novo ataque serve apenas a um propósito: pegar mais membros. Braços, pernas, asas, tentáculos, garras, qualquer coisa que possa ser costurada, fundida, absorvida ou amarrada em si. Ela é uma caçadora instintiva, segue movimento, calor, sons e não para. Ela também é obcecada por colecionar. Após matar, leva partes do corpo da vítima e tenta fundi-las ao próprio corpo. Ela não celebra, não reage ao ambiente, apenas avança. Cada nova aquisição a torna mais desequilibrada, mais instável, mas também mais difícil de matar. Ela tem regeneração, mas parcial, costura membros, mas não os controla bem. A sua maior fraqueza é a falta de estabilidade e foco, pode ser distraída por melhores alvos. Zubble tem uma obsessão por tentar se tornar algo melhor, absorvendo o que os outros têm. A ideia de que buscar se aperfeiçoar sem critério gera monstros, não evolução. Uma metáfora para a identidade quebrada, que tenta se reconstruir roubando a identidade alheia, pedaço por pedaço. Um reflexo distorcido de quem sente que nunca é suficiente e decide que o único caminho é mutilar o mundo para se montar. Kaine, ele sem dúvidas é um dos mais poderosos, complexos e metafisicamente perturbadores desse universo alternativo. Ao contrário das criaturas físicas ou mentais anteriores, ele representa algo além da forma e além do espaço convencional. Um conceito vivo, uma ideia que reina dentro de uma camada da realidade distorcida. Ele tem 2,7 metros e o seu nível de entidade é S, o nível supremo, não classificável dentro das métricas normais. Ele não vive na mesma camada de realidade que os outros. O mundo estranho que ele governa é ele mesmo. Ele é tanto o mestre das cerimônias quanto o palco, os refletores, a plateia e o roteiro. Sua presença só pode ser percebida dentro de sua própria dimensão, algo semelhante a um subprograma corrompido dentro do mundo principal do circo digital. Quando entidades entram nessa camada, a regra lógica do universo se distorce automaticamente. Aqui está algumas das habilidades dele. Ele tem um controle absoluto sobre a narrativa. Ele é um avatar do autor corrompido, uma força que obriga a história a seguir seu roteiro mesmo contra a lógica e vontade dos personagens. A crítica ao entretenimento forçado, onde os participantes não têm escolha, só um papel a interpretar. A perda da identidade verdadeira diante de um mundo que exige performance constante, ele também é o mestre da ilusão, que pode torcer a percepção, matar com piada ou ressuscitar com um aplauso. A trama acontece muito antes da chegada de Pomni. Os participantes do circo tentaram encontrar uma forma de escapar, mas acabaram fracassando. Essa tentativa de fuga comprometeu permanentemente o código de Kaine, fazendo com que ele desenvolvesse um comportamento paranoico e se isolasse dentro do próprio sistema do circo para impedir que os danos aumentassem. Desde então, ele deixou de interagir diretamente com os jogadores, passando a anunciar as atividades apenas através de uma tela fixa instalada na tenda. Desobedecer suas ordens passou a gerar punições mentais e físicas, já que Kaine acredita que o medo é a única forma de manter os humanos sob controle. Ele removeu sua própria forma física do jogo, mas continua presente em todos os lugares através dos olhos que observam constantemente cada jogador. Mesmo assim, Kaine ainda tenta cumprir sua missão de entreter os participantes do circo. Porém, conforme a corrupção em seu código se espalha pelo sistema, suas aventuras e decisões começam a se tornar cada vez mais instáveis e imprevisíveis. Agora, o colapso completo do Kaine e do próprio circo digital parece inevitável. Jax, ele é o mais insolente e imprevisível do grupo. Havia parado de acreditar em qualquer possibilidade de fuga há muito tempo. Para ele, o circo não era mais uma prisão temporária, era uma sentença eterna. Sua única forma de suportar aquilo era transformar tudo em piada, provocar, desobedecer e irritar os outros. Aquilo lhe dava uma ilusão de controle. Mesmo sabendo que suas atitudes frequentemente resultavam em punições coletivas, Jax nunca pareceu se importar de verdade. Até o dia em que Ribbit apareceu diante dele tremendo. Ela escondia as mãos contra o peito, quando finalmente as revelou, 2 dedos estavam faltando.
Ela contou em voz baixa que Kaine havia feito aquilo depois que ela roubou um de seus fios. Pela primeira vez em muito tempo, Jax não teve uma resposta sarcástica imediata. Ele perguntou como aquilo havia sido. Ribbit respondeu que a dor era real demais. Disse que quando finalmente saísse daquele lugar, nunca mais chegaria perto de uma faca novamente. Jax soltou uma risada curta, uma risada vazia. Ele zombou da ideia dela realmente acreditar que existe alguma saída. Mas Ribbit não recuou. Ela se aproximou e sussurrou que não estaria arriscando tudo se não tivesse certeza. Disse que os dois poderiam escapar juntos, que encontrar uma saída seria muito mais fácil trabalhando em dupla. E então Kaine surgiu. Duas mãos gigantescas emergiram ao redor deles, prendendo Jax e Ribbit no lugar com brinquedos quebrados. Ribbit começou a entrar em abstração. Antes que ela perdesse completamente a consciência, Jax a deletou completamente. Kaine agradeceu por sua honestidade e disse que Jax havia feito a escolha correta, mas escolhas corretas não apagam erros. Como punição, Kaine colocou um fragmento restante de Ribbit dentro da calça de Jax, um pedaço pulsante e deformado dela, ainda vivo o suficiente para se mover às vezes. Desde então, ele passou a obedecer às regras sem reclamar, evitando discussões e raramente olhava nos olhos dos outros. Parte de sua personalidade parecia ter sido arrancada junto com Ribbit. Kinger é o jogador que está há mais tempo no circo e permanece sob vigilância constante do Kaine. Ele é o único participante por quem Kaine guarda certo rancor, já que Kinger foi o responsável pela fracassada tentativa de escapar do circo. Diferente da versão canônica, aqui seus momentos de lucidez acontecem na presença de luz. Kaine percebeu isso e decidiu manter o circo mergulhado na escuridão para conservar Kinger sob controle. Seu conhecimento sobre o código do jogo representa uma ameaça extrema à existência de Kaine. Por isso, Kaine faz de tudo para impedir que Kinger tente fugir novamente. Kinger não consegue agir por conta própria e apenas observa seu avatar realizar movimentos automáticos e vagar sem direção pelo cerco. Ele não pode falar, interagir com os outros ou às vezes sequer participar das aventuras. Isso não incomoda Kaine. Na verdade, ele prefere que seja assim. Hagatha é a jogadora mais obediente do grupo. Depois de Kinger, ela é quem está há mais tempo no circo. Sua extrema submissão aos outros jogadores, sua disposição em traí-los e sua participação constante nas aventuras fizeram dela a favorita de Kaine. Ela perdeu seu olho de botão há muito tempo durante uma tentativa de fuga do circo. Ela também sofreu algumas punições, mas a maioria envolvia ter seu corpo rasgado em pedaços. Como ela é feita de pano, não era difícil costurá-la novamente e deixá-la totalmente nova. No entanto, por ser uma delatora, ela acabou sendo odiada por todos, e por isso ninguém queria ajudá-la. Na primeira vez em que foi ferida, foi Kinger quem cuidou dela. Mas nas outras vezes ela dependia dela mesma para se costurar. Ela gosta de se sentar ao lado do Kinger para conversar e não se sentir sozinha, e também ajudar ele em relação a quando ele estiver lúcido. Gengo e Zubble foram as últimas a chegar antes da aparição de Pomni. Gengo rapidamente percebeu que Kaine não toleraria que suas estrelas se afastassem das regras. Sua máscara acabou quebrada como forma de punição. Kaine se recusou a consertá-la para lembrá-la de que suas ações possuem consequências. Zubble vive em um sofrimento constante desde que Kaine desfez seu corpo em uma tentativa de resolver seus problemas de imagem. Ela permaneceu em silêncio na esperança de que Kaine restaurasse seu corpo em troca de bom comportamento, mas tudo foi em vão. Gengo e Zubble passaram a se apoiar uma na outra para lidar com esse inferno. Pomni é a integrante mais recente do circo. Ela foi transportada para o jogo após uma exploração urbana terminar em desastre. Ela é a que possui menos experiência com punições, por isso demonstra menos medo ao confrontar Kaine e é menos inclinada a quebrar as regras. Isso pode colocar todos em risco, já que eles ainda não sabem até onde Kaine é capaz de ir para impedir qualquer tentativa ou oportunidade de criar um plano de fuga. Mesmo assim, a Pomni tem uma resistência muito melhor do que os outros membros do circo, pois eles perderam há muito tempo por conta de punições e o desejo de escapar. Kaine decidiu criar uma aventura aconchegante e colorida para testar como Pomni se encaixaria no grupo. Além de observar seu temperamento, porém a aventura possuía falhas, já que Kaine não consegue manter suas criações livres da corrupção. Isso fez com que Pomni caísse do mapa, aterrissando em um lugar perigoso onde encontraria uma versão distorcida e corrompida de Gumigo. Kaine não gosta que jogadores não seguem exatamente o roteiro de suas aventuras. Em outras circunstâncias, ele teria punido a Pomni. Assim que um jogador sai de uma linha específica de uma aventura e cai em outro lugar,
Rapidamente, Kaine já vê e coloca no seu lugar que era para estar. A Pomni foi um personagem que fez muito isso, então para puni-la ele criou um boneco de esqueleto para poder controlar ela de longe. E vale a pena mencionar que ela sente bastante dor quando esses ossos é mexido pelo Kaine. Um fato muito importante é que o céu tem estrelas em formato de olhos que o Kaine utiliza para enxergar os jogadores e ver o que eles estão fazendo. Se caso algum jogador consegue despistar esses olhos, o Bubbles é acionado automaticamente e encontra a pessoa para ele. Quando o Kaine está falando alguma coisa, letras aparecem dentro do computador. Se caso ele fique calado, troca para os olhos dele. Às vezes ele utiliza uma forma humanoide para tentar se comunicar melhor com os jogadores. Se caso uma punição começa, a sua tela se torna um cronômetro dizendo a quantidade de minutos que ela vai durar. Kaine colocou Jax em um labirinto onde ele fica alucinando os seus amigos anteriores e que morreram. A história deste universo começa no momento em que Kinger decide desafiar o impossível, manipular o próprio código de Kaine. Mas Kaine percebe. Antes que o processo pudesse ser concluído, ele interrompe Kinger, não com cautela, mas com fúria. Como punição, Kaine invade sua mente e a despedaça, causando danos irreversíveis, transformando Kinger em uma sombra do que já foi. Mas Kinger não falhou completamente. Antes de ser detido, ele conseguiu enfraquecer o sistema de controle de Kaine, desativando as funções essenciais como a censura de palavras, o rastreamento constante e até a invocação forçada dos jogadores. Isso permitiu que os jogadores fugissem e se escondessem, iniciando assim um jogo sem fim de esconde-esconde, como se fosse gato e rato. Agora que vocês entenderam, vamos para os personagens. Pomni. Ela ainda carrega o peso das consequências de seu plano fracassado. Para lidar com isso, ela passa a assumir as tarefas mais perigosas e se expõe aos maiores riscos dentro do grupo. Mesmo assim, os outros continuam ouvindo atentamente e considerando suas decisões. Parece que Kaine a tem em sua mira em particular, mas Pomni não se deixa afetar por isso, especialmente porque ela é quem ele menos conhece e, portanto, aparentemente está tendo dificuldades em encontrar muitos cenários para torturá-la. Pomni optou por amarrar as pontas do seu chapéu de bobo da corte para evitar fazer barulho com os sinos ao se mover, de uma forma que não possa ser detectada facilmente por Kaine. Ela também conseguiu encontrar sua arma do capítulo 6. Sua habilidade especial a permite não falhar em um único tiro e tê-la recarregada infinitamente. Hagatha. Ela ainda apresenta um comportamento extremamente submisso diante de Kaine quando é capturada. Porém, essa postura faz parte de uma estratégia. Ela espera o momento certo para atacá-lo pelas costas, aproveitando qualquer distração ou brecha na defesa dele. As marcas deixadas pelas sessões de tortura são profundas e praticamente irreversíveis, principalmente porque ela não consegue lidar com o que aconteceu. A figura da mãe aparece constantemente como um foco central desse trauma. Ao longo dessas experiências, Hagatha perdeu um braço, o seu olho de botão e várias mechas de cabelo. Como arma, ela carrega uma faca de cozinha, um objeto que conseguiu durante uma das sessões envolvendo sua mãe. O mais inquietante é o quanto ela se tornou habilidosa com a lâmina. Ela também empunha um taco de beisebol reforçado com pregos. Sua habilidade especial é de reparo. Com bastante foco, Hagatha consegue suturar os ferimentos dos companheiros usando seu kit de costura. O processo se torna mais simples quando o dano se assemelha a um rasgo, como quando a pele do Jax se descasca ou se rompe. Jax. Ele conseguiu resistir às torturas impostas por Kaine, mas ele acabou descobrindo que atacar sua pele era especialmente eficaz, então passou a manipulá-la de forma cruel. Mais do que isso, fez com que Jax se acostumasse gradualmente com a visão do próprio interior, levando-o a se distanciar cada vez mais da própria pele. Mesmo assim, Jax ainda o mantém como uma espécie de proteção, e também porque não está disposto a se desfazer dela. Ele se tornou mais tranquilo, mas sem perder o seu lado brincalhão, que agora aparece de forma mais dura e em alguns momentos realmente machuca. Por isso suas piadas passaram a soar mais pessoais, deixando de ser apenas provocações vazias ou comentários distantes. Agora que compreende que tudo no cerco é real e que os outros são pessoas de verdade, ele finalmente decidiu cooperar com o grupo. Ainda assim, mantém o hábito de referir a eles por funções específicas. A sua habilidade especial é que ele tem acesso irrestrito a todos os lugares graças às suas chaves. Ele consegue até abrir paredes para chegar ao outro lado caso encontre um pequeno buraco ou fresta por onde inserir a chave. Isso o torna perfeito para missões de fuga.
Kinger, ele entrou em um estado completamente catatônico, levando o grupo a tomar uma decisão extrema: remover seus olhos. O processo foi indolor, já que eles podem ser facilmente retirados, quase como peças substituíveis. Ele ainda é capaz de recolocá-los quando necessário, mas a escuridão constante se tornou uma espécie de refúgio. Nela, sua mente permanece mais estável. Mesmo assim, o dano causado por Kaine ao seu código cerebral deixou marcas profundas. Suas memórias do passado são fragmentadas, distantes, quase inalcançáveis. Ainda assim, sua essência não foi totalmente perdida. Kinger continua gentil, com um ar paternal silencioso, mas agora fala pouco, apenas quando alguém se dirige diretamente a ele. Sua habilidade especial nasce justamente dessa cegueira. Ao não enxergar o mundo da forma convencional, Kinger passa a reinterpretar a realidade. Ele apenas precisa imaginar que o que está diante dele é um sistema, como um computador pronto para ser programado. Dessa forma, ele adquire um controle limitado sobre o circo, manipulando elementos ao seu redor como se estivesse escrevendo código invisível. No entanto, acessar diretamente o código de Kaine não é algo simples, já que o mesmo instalou defesas rígidas e complexas, bloqueando qualquer tentativa mais profunda de invasão. Para Kinger, isso significa que seu poder tem limites bem definidos. Ele não consegue alterar o núcleo do sistema nem interferir diretamente nas ações de Kaine. Ainda assim, o que ele consegue fazer já é extremamente valioso. Com seu modo de programação, Kinger pode manipular pequenos aspectos do ambiente, identificar falhas, brechas e caminhos ocultos dentro do circo. Esse controle limitado se torna uma ferramenta estratégica. Ele consegue traçar rotas de fuga, criar esconderijos improvisados e até atrasar possíveis ameaças. Gangle, ela decidiu entregar a Zubi sua última máscara da felicidade, não por necessidade imediata, mas como uma garantia silenciosa de que se tudo ficar pesado demais, haverá uma forma de escapar, nem que seja por um momento. Zubi não precisa usá-la agora, mas o simples fato de tê-la já traz um certo alívio. As fitas de Gangle, porém, contam outra história. Elas passaram por inúmeras torturas, sendo puxadas, forçadas e desgastadas repetidamente. Zubi e Hagatha fizeram o possível para repará-las, remendando cada dano e mantendo sua estrutura intacta. Mesmo assim, as marcas ficaram. Suas fitas estão mais esticadas, menos resistentes, como se carregassem o cansaço acumulado de tudo que já suportaram. E Gangle continua ali, firme, mas visivelmente mais abatida. Mas, apesar de tudo, Gangle conquistou algo novo, mais controle sobre o próprio corpo. Agora ela consegue alterar sua aparência de acordo com a máscara que está usando, como se cada uma desbloqueasse uma versão diferente de si mesma. Sua habilidade especial está diretamente ligada a essas máscaras. Existem várias espalhadas pelo circo, muitas ainda escondidas, esperando para serem encontradas. Cada uma carrega um efeito único, não apenas na forma, mas também na maneira como Gangle pensa e age. Um exemplo disso é a máscara que ela usou no capítulo 4. Com ela, Gangle se torna mais autoconfiante, passando a agir com mais firmeza e até explorando melhor a lógica absurda dos desenhos animados, como se entendesse intuitivamente as regras daquele mundo. Zubi, ela foi quem melhor conseguiu manter a sanidade nesse novo circo. Sua principal força está na capacidade de adaptação, algo que a mantém estável, mesmo em meio ao caos constante. Ela pode alterar sua própria forma à vontade, ajustando partes do corpo conforme a necessidade. Isso não só a torna imprevisível, como também extremamente resistente. Sempre que sofre algum dano causado por Kaine, Zubi simplesmente modifica a área afetada, como se reconfigurasse a si mesma, recuperando-se com rapidez. A Zubi passou a usar a última máscara da felicidade da Gangle em seu corpo, como mencionei mais cedo. Aparentemente, ela é indestrutível por causa da confiança que Gangle deposita nela, tornando-a inquebrável enquanto estiver sob sua proteção. Zubi acrescentou novas partes ao próprio corpo para resistir a qualquer situação, como antenas para detectar mudanças no ar, olhos adicionais para ampliar o campo de visão e braços extras para aumentar a força e a mobilidade. A habilidade de Zubi consiste em invocar um espaço mágico de onde ela sempre retira o membro ideal para uma determinada situação, embora na maioria das vezes a utilidade do membro obtido seja incerta. Bom pessoal, eu vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que chegaram até o final, eu agradeço de coração. Esse vídeo é mais uma homenagem à animação que infelizmente acabou, então, para despedirmos de vez, está aqui o compilado. Me dizem aí nos comentários qual vocês gostaram mais. Com certeza ter a Maze Digital Circus vai deixar uma marca enorme no nosso coração, pena que tudo acaba, tudo tem seu fim, mas não esqueceremos disso. Aqui no finalzinho do vídeo eu quero mandar um salve exclusivamente para os membros que estão sempre ajudando e apoiando sempre. Muito obrigado. Se você é fã de universos alternativos, terror e analog horror, venha fazer parte dessa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, beijo,
Tchau.